O assédio moral no ambiente de trabalho. O aumento do desmatamento na região amazônica. A nova central de triagem prisional em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. A pneumonia é a doença que mais mata crianças até 5 anos de idade. Biometria facial no transporte coletivo. Começou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todo o país. A contratação temporária para o período de final de ano. Belém vai receber um teste de avaliação para identificar pessoas que tenham maior grau de inteligência. Projeto leva filmes nacionais e regionais para os bairros periféricos da região metropolitana de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as regras do INSS. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta terça-feira falando sobre assédio moral. Toda e qualquer conduta abusiva que fere a integridade psíquica ou física do trabalhador e resulta em humilhações, constrangimentos e rebaixamentos é caracterizado como assédio moral. O assédio moral submete os trabalhadores a situações vexatórias e humilhantes e pode ocorrer de diversas formas, com humilhações repetitivas e prolongadas no ambiente de trabalho. Em 2018, a Justiça do Trabalho recebeu cerca de 56 mil denúncias sobre assédio moral. Um número expressivo, mas ainda é baixo, já que muitas pessoas deixam de denunciar essas práticas. Esses números são os oficiais, então nós temos uma taxa de subnotificação que acreditamos que seja pelo menos 4 a 5 vezes mais do que isso. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo. Quando o ofendido entende que está sofrendo assédio, nós recomendamos que ele procure um contato direto com o seu ofensor ou com o seu superior hierárquico. Aí você pode me dizer, mas não é fácil, nem sempre esta comunicação vai ocorrer e também talvez a solução para o problema, porque muitas das vezes é a chefia imediata quem pode estar cometendo o assédio. Mas também não é só a chefia, pode ser até os colegas do ambiente de trabalho. Portanto, se o empregador é o responsável pela rigidez do ambiente de trabalho, cabe a ele a responsabilidade de evitar o assédio no ambiente de trabalho. Verificando o assediado, de que ele não encontra campo para comunicação, para solucionar isto pelas vias normais de diálogo, aí cabe a ele, em querendo ajuizar reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. E por quê na Justiça do Trabalho? Porque o assédio está sendo configurado no ambiente de trabalho. O assédio moral é classificado da seguinte forma: o assédio moral interpessoal ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar o profissional. Assédio moral institucional, quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. E o assédio moral vertical provocado por pessoas de nível hierárquico diferentes. O número de processos referentes aos casos de assédio reduziram nos últimos 3 anos. Segundo a Controladoria Geral da União, em 2016 foram cerca de 54 processos julgados. Em 2017 caiu para 37, chegando a 30 em 2018. Em 2019, de janeiro a março, apenas 8. Nesse sentido, o TRT, 8ª Região, através do programa Trabalho Seguro, busca dar visibilidade a esse ato, que é considerado ilícito, mas que precisa ser combatido. Ao trazer esta informação, nós estamos formando cultura na sociedade. Não podemos só culpar o empregador, mas se todos nós tivermos uma mudança de comportamento, nós poderemos ter um ambiente melhor, ambiente de trabalho e um ambiente na sociedade. Porque a nossa violência, e eu quero falar assim como violência, acontece nos mínimos detalhes, nas coisas do cotidiano. Às vezes até um estacionar numa vaga que é destinada a um idoso, e nós estacionamos, ou numa vaga para alguém que possui necessidades especiais, e nós estacionamos. Ou seja, ainda há uma cultura de querer ultrapassar
ou às vezes violar um direito que é do outro. E quando nós fazemos isso, nós incidimos em uma violência social, que não precisa ser pegar em armas, absolutamente. Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais voltaram a identificar aumento do desmatamento na região amazônica. A alta foi de 5% comparado aos meses de outubro de 2018 a outubro deste ano. De acordo com dados do INPE, em outubro deste ano, o desmatamento atingiu mais de 554 quilômetros quadrados da floresta amazônica. No ano passado, foram 526 quilômetros quadrados de área desmatada, uma alta de 5%. No acumulado entre 1º de janeiro a 31 de outubro deste ano, 8.409 quilômetros quadrados foram desmatados na região. O índice representa um aumento de 83% em área desmatada em relação ao mesmo período de 2018. As taxas observadas durante esses 10 meses são as maiores desde 2016. Vale lembrar que as Forças Armadas estão presentes na região, mas para controlar as queimadas, que apresentaram um menor número em outubro, desde que o INPE passou a acompanhar a área. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama atingiu 600 mil mulheres no ano passado. E você sabia que mulheres vítimas da doença têm direito a receber benefícios do INSS quando precisam se afastar do trabalho para fazer o tratamento? Para entender melhor como funciona este procedimento, Juliana Brito conversa agora com a representante do INSS. Pois é, e para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Giovanni Spicker, que é técnico do INSS. Tudo bem, Giovanni? Muito obrigada pela participação. Explica para a gente, em que casos as asseguradas do INSS elas têm direito a receber um benefício no caso de câncer de mama? Olá, Juliana. É muito importante nessa época de conscientização, na época do Outubro Rosa, né, em que o INSS participa também dessa campanha, né, a gente está colaborando em prestar todas as informações possíveis. O INSS assiste a mulher com câncer na questão do auxílio-doença, quando ela precisa se afastar do trabalho, né? Ela está trabalhando ou exercendo alguma atividade remunerada, contribuindo para o INSS, e aí não consegue mais ter as suas atividades laborais rotineiras. Para isso, ela pega um laudo, um atestado médico, né? E faz a solicitação do benefício no INSS. Também nós temos aquela segurada que é desempregada, ela está há pouco tempo sem contribuir ou que recebeu há muito pouco tempo o seguro-desemprego, por exemplo, né? Para essas seguradas também a gente assiste a ela com o benefício de auxílio-doença, porque em tese ela estaria mantendo a qualidade de segurado, né, perante o INSS. Agora também tem casos de aposentados e pensionistas que também são acometidos pelo câncer e também são assistidas pelo INSS, né? Exatamente. Essa é uma informação muito pouco divulgada, porque se trata da isenção do imposto de renda. As pessoas não conhecem muito sobre essa matéria, né? Mas toda mulher acometida do câncer de mama, sim, ela pode solicitar a isenção do imposto de renda, tanto faz se ela é aposentada ou pensionista do INSS. Vai passar por uma avaliação também e verificar se ela tem direito à isenção do imposto de renda. Agora, existe um tempo pré-determinado, por exemplo, se você vai precisar ficar afastada um mês só para o tratamento, então você não precisa entrar, como é que funciona? Bom, Juliana, nesse caso específico, é durante o período de afastamento das atividades de trabalho da pessoa, da mulher com câncer, né? Se ela não tiver a recomendação médica para se afastar das atividades do trabalho dela, ela não recebe o benefício, tá bom? Agora, existe um tempo para que esse benefício ele chegue até a pessoa assistida. Que tempo é esse? Quais são os critérios de avaliação do INSS para dar esse benefício para a pessoa? Bom, de acordo com cada benefício, existe um requisito específico, né? Em regra, a obrigação legal do INSS é a gente conceder o benefício em 45 dias, né? Normalmente, nos casos de auxílio-doença, aqui no Pará, tem sido um pouco mais rápidos, né? Menos que 45 dias a pessoa já está conseguindo receber esse benefício. Agora, aqui no nosso estado, existe um índice muito grande de pessoas, de mulheres assistidas pelo INSS por conta do câncer de mama? Juliana, nós temos no estado aproximadamente 1.000 pessoas, 1.000 mulheres que recebem o benefício, né? Isso é pago mensalmente em torno de R$ 1.100.000 para essas seguradas, para essas mulheres que estão com câncer. E
para a gente finalizar, como as mulheres que por acaso estiverem assistindo essa entrevista, tiverem interesse, estiverem passando por esse momento delicado na vida, estiverem precisando desse benefício, como é que pode entrar em contato com o INSS? Para todas as pessoas que estão acometidas, ou também os demais segurados, né? Nós temos 2 canais de atendimento básico. O primeiro é o nosso aplicativo Meu INSS, ou nosso portal Meu INSS. Ele está disponível através da internet gov.br/Meu INSS. Ele faz parte da rede de serviços do governo federal de serviços digitais, né? E também nós temos a nossa central de atendimento, que é o telefone 135, funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. A ligação é gratuita a partir de telefone fixo. Caso a pessoa não tenha internet, não consiga fazer alguma ligação, pode comparecer à nossa agência, que a gente vai prestar todas as orientações de como ela vai poder formalizar o pedido dela. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. É isso, eu volto para o estúdio. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Belém e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados assinaram um termo de parceria para atendimento humanitário a venezuelanos indígenas e não indígenas que estão na capital paraense. O termo oficializa a parceria entre a Agência da Organização das Nações Unidas e a Prefeitura de Belém. O trabalho em conjunto já vem sendo realizado por meio de apoio técnico e operacional nas gestões de abrigos e dados de proteção à pessoa refugiada. Foi entregue na última semana uma central de triagem em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. As instalações da unidade prisional seguem os padrões federais e conta com 306 vagas para internos do regime fechado que já foram transferidos para a central. Logo após a inauguração da nova central de triagem de Abaetetuba, na última sexta-feira, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará fez a transferência dos internos da antiga unidade prisional para um novo complexo. Com isso, as 306 vagas disponíveis na unidade prisional para cumprimento de pena no regime fechado foram ocupadas. Na antiga central ficaram aqueles que cumprem pena do regime semiaberto. Cerca de 50 agentes de segurança pública trabalharam na transferência dos internos, que teve ainda o apoio da Polícia Militar e do Comando de Operações Penitenciárias. A Polícia Militar iniciou nesta segunda-feira a Operação K9, que será desenvolvida em Nazaré e São Brás até o dia 30 de novembro. A ação visa combater ações criminosas durante o período de final de ano, com policiamento preventivo e repressivo, com apoio de cães farejadores em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos na capital paraense. A Operação K9 terá suporte operacional com apoio da Companhia Independente de Policiamento, com cães e do Comando de Policiamento Especializado da PM. A operação envolverá um efetivo de quase 70 militares por dia, que estarão nas ruas do centro de Belém entre as 17 e as 23 horas. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. A pneumonia é a doença que mais mata crianças até 5 anos de idade. Segundo a Unicef, a doença é considerada uma epidemia esquecida. No ano passado, a doença foi responsável pela morte de 800 mil crianças de até 5 anos de idade, o que representa óbitos de 15% das crianças nessa faixa etária. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença mata mais que a AIDS, malária e o sarampo juntos. Mais da metade das mortes de crianças provocadas pela pneumonia se concentra em países como Nigéria, Índia, Paquistão e República do Congo. Começou a vigorar em Belém a biometria facial no transporte coletivo. O reconhecimento do rosto dos usuários visa evitar o uso indevido dos cartões da gratuidade e da meia passagem aos estudantes. Os ônibus públicos que operam em Belém e região metropolitana passaram a adotar o sistema de reconhecimento facial de passageiros que utilizam o cartão Passe Fácil. Dos cerca de 500 coletivos que circulam na capital paraense, 25% já estão com o equipamento instalado. A mudança está ocorrendo de forma gradativa. A biometria facial é uma tecnologia nova que está vindo para ser implantada aqui no sistema de bilhetagem eletrônica. Já funciona em outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Manaus. Então está vindo para Belém e a perspectiva é da melhor utilização do cartão no sentido da segurança
e da identificação correta do usuário no momento que ele estiver utilizando o cartão. Em cada ônibus haverá uma câmera como essa instalada acima do validador digital. O reconhecimento facial será feito por meio de um software. Se houver irregularidade, o usuário passará a responder por alguns procedimentos legais. A medida tem o objetivo de reduzir o uso indevido de meia passagem estudantil e gratuidades. A partir do percentual que nós temos de, em média, 25% de utilização de gratuidades, está sendo necessário que seja feita essa verificação para que haja uma melhoria do processo. Em caso de irregularidade, o usuário será encaminhado para o posto de atendimento do Passe Fácil no mercado de São Brás para a assinatura de um termo digital. Então, após essa informação ser trabalhada individualmente, que você vai realmente constatar que houve o uso indevido, esse cartão é bloqueado, o usuário tem que comparecer ao posto munido de CPF, RG e o cartão. Ele fará o desbloqueio do cartão e nessa programação está previsto que ele assine um termo de responsabilidade, um termo digital, para que ele tenha e receberá a orientação da forma correta da utilização. Tá? Ele vai também poder justificar por qual motivo o cartão foi utilizado de forma indevida e o cartão vai ser desbloqueado. A partir do desbloqueio, ele terá 72 horas para utilizar novamente a gratuidade ou a meia passagem. A novidade divide a opinião dos usuários. Até a pessoa ficar lá esperando, digital, como falou, é muito difícil, a pessoa passa muito tempo lá esperando para passar. Eu acho que vai dificultar um pouco mais ainda. Vai ficar uma fila enorme ainda. Se for para evitar fraude, seria uma excelente forma, né, do reconhecimento facial. Porém, eu vejo que também tem que melhorar os serviços das frotas de ônibus, né? Nós vemos aí um serviço muito precário. Eu já presenciei, eu não vou falar qual é a empresa, mas ônibus caindo, sucateados, sujos, cheio de baratas. Então, tem que melhorar sim. É uma iniciativa que, se funcionar, vai beneficiar muito o estudante e a questão da eficiência do transporte público, já que a questão biométrica do dedo acaba sendo conhecida por ser demorada, né? E também começou esta semana a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todo o país. Nesta etapa, o público-alvo são pessoas entre 20 a 29 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a faixa etária que mais acumula casos de sarampo no Brasil. Nos últimos 90 dias de surto ativo da doença, 1.729 casos foram confirmados entre pessoas de 20 a 29 anos. Para o Ministério, um dos motivos desse índice é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida e, se tomou, não voltou para aplicar a segunda dose. Por isso, a necessidade da segunda fase da campanha, que no Pará será realizada pelas prefeituras, já que o governo do estado antecipou o calendário de vacinação para os meses de setembro e outubro devido às festividades do Círio de Nazaré. Para receber a dose da vacina, a Prefeitura de Belém informou que basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima entre 8 da manhã até as 5 da tarde. A vacinação é gratuita. A meta é vacinar 95% da população, ou seja, mais de 22 mil pessoas até o dia 30 de novembro, quando ocorre o dia D da campanha. Estão abertas as inscrições para o segundo Fórum Circular, que será realizado de 21 a 23 de novembro no Museu de Arte Sacra. A ideia do projeto é refletir, propor e amadurecer coletivamente as propostas de requalificação da área central degradada, que integra o Centro Histórico de Belém. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, o segundo Fórum Circular vai contar com oficinas, palestras, exposições fotográficas e atrações culturais. Os interessados em participarem dessa atividade podem se inscrever pela internet preenchendo o formulário eletrônico no site projetocircular.com.br/Fórum Circular. São cerca de 150 vagas disponíveis. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Foi liberado o 6º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2019, contemplando mais de 1.300.000 contribuintes. O lote também traz restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Com o novo
novo lote, a Receita Federal vai restituir o total de 2,1 bilhões de reais. Dessa vez, tem direito à restituição 5.270 idosos acima de 80 anos, 32.641 contribuintes entre 60 a 79 anos, 4.673 com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 16.408 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site receita.economia.gov.br, ligar para o Receita Fone através do número 146 ou baixar o aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets ou smartphones. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, terá que fazer um requerimento através do formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Basta se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para o telefone 4004-0001 se estiver falando de capitais, 0800-729-0001 das demais localidades ou para 0800-729-0088, um telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A contratação temporária para o final de ano. Belém vai receber um teste de avaliação para identificar pessoas que tenham maior grau de inteligência. Projeto leva filmes nacionais e regionais para os bairros periféricos da região metropolitana de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de trabalho e emprego. E também vamos falar sobre a contratação temporária. São esperadas para esse final de ano a abertura de cerca de 91 mil vagas de postos de trabalho em todo o país. Os dados são 4% maior que no mesmo período de 2018. Com a proximidade do final de ano, o comércio começa a apresentar sinais de aquecimento. As datas comemorativas, as confraternizações e a melhora no cenário econômico possibilitou a abertura de vagas de trabalho temporário. Em Belém, segundo o Diese Pará, serão criados mais de 4 mil postos de trabalho. Nós temos a expectativa de que as vendas cresçam agora nesse final do ano por causa de 3 fatores. Uma inflação a mais baixa dos últimos anos, uma taxa de juro a mais baixa de toda a história brasileira e uma queda considerável do dólar nesse último trimestre. Isso vai fazer com que as mercadorias, ou compradas à vista ou compradas a prazo, tenham uma demanda maior. Então, para atender essa demanda maior, as equipes estão reduzidas hoje. Então, os lojistas vão contratar mais atendentes, mais estoquistas, mais motoristas para fazer suas entregas. E é essa a expectativa que nos leva a crer que sejam criadas em torno de 4.200 a 5.000 vagas desde agora, final do mês de outubro, até o início do mês de dezembro. A movimentação da economia no estado melhorou com a liberação do FGTS e o adiantamento do 13º salário. Por isso que está crescendo a expectativa, porque com mais dinheiro na mão, liberação do FGTS, antecipação do 13º salário, não só pelo governo estadual como pelo governo federal, a liberação de alguns saldos estão fazendo com que o consumidor aproveite esse dinheiro para pagar dívidas antigas, o que deixa ele com capacidade de contrair novas dívidas, e aqueles que não têm dívida ir direto para o consumo. Então, esse é um outro fator, seria o 4º fator, que nos leva a essa expectativa de crescimento das vendas. Em todo o país, os setores que mais vão absorver mão de obra são vestuário, com 65 mil vagas, e o de hipermercados, com 12.800 vagas. No nosso segmento, os setores que mais atraem consumidores e que mais vendem é o setor de confecções, masculina e feminina, acessórios, calçados e o setor de eletrodoméstico e eletroeletrônico. O de mobiliário vai também, mas um pouco menos. Então, dentro desses segmentos é onde estarão a maioria dessas ofertas de vagas. Os lojistas estão preparados para o aumento da demanda. Cerca de 57 mil vagas serão destinadas à função de vendedor.
13.000 serão para operador de caixa e 4.600 vagas serão para o almoxarifado. Nós estamos preparados, tem 2 datas agora que são importantes. Hoje o Black Friday é uma data importante para o varejo, vem crescendo a cada ano porque estamos nos acostumando com ela, tanto o consumidor quanto os lojistas, e o Natal, que sem dúvida uma é a maior temporada de vendas nossa. Então os estoques estão chegando, até essa quinzena de novembro a gente está com os estoques prontos para atender essa demanda. Belém vai receber um teste de avaliação para identificar pessoas que tenham maior grau de inteligência, o chamado QI. O teste, criado em 1946, será realizado em mais de 20 cidades brasileiras. A Organização Mundial da Saúde afirma que de 3 a 5% da população brasileira é superdotada, o que totaliza 2 milhões de estudantes, ou 5% da população escolar no país. O teste será aplicado por um psicólogo da organização. Podem se inscrever pessoas com idade entre 17 a 63 anos que tenham no mínimo ensino superior incompleto. A organização tem o objetivo de reunir pessoas com alto grau de inteligência ou superdotado. Atualmente, a organização conta com mais de 1.700 membros e busca estimular pesquisas sobre inteligência. E os moradores de Belém e região que queiram participar do teste psicométrico de medição de inteligência devem se inscrever no site da Mensa Brasil até o dia 28 de novembro. A linha Outeiro Brasília-São Brás passou a integrar o sistema BRT. A integração faz parte das mudanças para atender o distrito de Outeiro através do terminal Maracacuera, em Belém. A partir de agora, a linha Outeiro Brasília-São Brás passa a ser uma linha alimentadora do terminal Maracacuera. Ou seja, em vez de fazer o trajeto até São Brás, o ônibus faz a ligação bairro-terminal, assim como as linhas Águas Negras-São Brás, Outeiro-Itaiteuá-São Brás e Fama-Fidelis-São Brás. Outra novidade é a ativação das estações Império Amazônico, Tunaluso, Bosque e Humaitá, possibilitando aos usuários mais opções de embarque e desembarque. Com as mudanças, as linhas troncais passam a funcionar de segunda a sábado, de 5 da manhã até às 11h30 da noite. Os ônibus articulados e o terminal Mangueirão continuam funcionando de 6 da manhã até às 8 da noite. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. Para São Caetano de Odivelas, Nordeste Paraense, a previsão é que a quarta-feira seja de tempo encoberto. O sol aparece pela manhã, mas ao longo do dia as nuvens tomam conta da cidade. Ainda assim, não deve chover no município. A temperatura varia entre 24 a 32 graus. Em Tucuruí, no Sudeste Paraense, a população vai encarar tempo fechado. Com previsão de chuva fraca para a cidade ao longo de todo o dia, a temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 35. Já em São Luís, no Maranhão, a quarta-feira deve ser de sol intenso com poucas nuvens no céu. Sem previsão de chuva para o município, a temperatura varia entre 25 a 33 graus. Existe o cinema onde você mora? O acesso ao audiovisual ainda é limitado. Em Belém, o projeto pretende levar filmes nacionais e regionais para bairros periféricos da região metropolitana. O cinema é um espaço de socialização, entretenimento e reflexão. Segundo o IBGE, apenas 11% das cidades brasileiras possuem salas de cinema. A democratização do acesso ao cinema foi tema até da redação do Exame Nacional do Ensino Médio este ano. E com o intuito de levar a sétima arte para as periferias aqui da capital paraense, foi que surgiu o projeto Telas em Movimento. O projeto idealizou o primeiro festival de cinema das periferias, que vai levar curta-metragens para os bairros do Guamá, Terra Firme, Cabanagem, Coraci e Ilha do Cumbu. A idealizadora da iniciativa, Joyce Cursino, percebeu que a periferia necessitava do acesso à produção audiovisual.
A ideia do Telas em Movimento é envolver toda a cadeia do audiovisual, né? Unir universidades, instituições de ensino, produtoras que já têm um nome no mercado, e estudantes da rede pública e realizadores independentes que já fazem um trabalho no seu próprio território. Então a gente envolveu toda essa cadeia numa semana, né? São 11 dias de programação. E aí tem várias coisas, tem seminário, tem workshop, tem oficina, tem mostras a céu aberto. No bairro da Terra Firme, a mostra de cinema vai ocorrer na quadra da paróquia de São Domingos de Gusmão, na Praça Olavo Bilac, a partir das 20 horas. Aqui na Olavo Bilac a gente vai fazer a abertura, né, que é quarta-feira. A gente vai fazer no Dia da Consciência Negra, a abertura do festival, com uma mostra negra chamada Mostra Negra Toró no Telas, que foi construída em parceria com a Universidade Federal do Pará, com curso de cinema. Nas escolas haverá oficinas com convidados. Uma delas é a atriz brasileira Astria Lucena, que vai compartilhar suas experiências sobre o cinema. Vai ser um compartilhamento de experiências, né? Eu tenho não muita experiência com cinema, minha experiência é maior com teatro, mas é de preparação de ator, que eu me dedico a isso nas minhas oficinas. E para o cinema, eu tive, que é uma outra linguagem, que também aprender tudo de novo, entende? Que é outra coisa. E é isso que eu vou fazer com eles, esse compartilhamento de experiência. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!